E aí, meus queridos alunos do Pedro Celso, tudo bem? Essa semana vamos trabalhar com a redação, a sua estrutura, identificar os principais tipos de argumentos. Bom, como é a estrutura da redação? A redação está dividida em três partes fundamentais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Você pode colocar basicamente um parágrafo apenas para a introdução, dois parágrafos fundamentais para o desenvolvimento da sua redação e um parágrafo final para a sua conclusão. Agora vamos identificar alguns tipos de argumentos comuns numa introdução de uma redação, como o contexto atual do tema ou o contexto histórico e também a problematização do tema. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, tirei um exemplo de uma redação que o tema proposto era qualificação e o futuro do emprego. A introdução estava assim: o avanço da tecnologia e sua aplicação nas empresas, em conjunto com as exigências de alta qualificação profissional no mercado de trabalho, tem resultado em um grande número de desempregados, o qual cresce a cada dia. Então você observa que os tipos de argumentos apresentados na introdução foi o contexto atual, quando ele fala o avanço da tecnologia, e também ele traz uma problematização do tema, quando ele fala que tem resultado em um grande número de desempregados. Trouxe aqui outro exemplo também de uma introdução de uma redação, que o tema proposto era a questão da criptomoeda, a moeda virtual e a tecnologia. Então, a gente identifica basicamente dois tipos de argumentos fundamentais: o contexto atual e a problematização do tema. Por exemplo, as reflexões acerca de como o uso das criptomoedas pode representar uma revolução econômica mundial atestam a relevância do assunto na atualidade. Então, você pode observar que ele utiliza já o contexto atual do tema e depois ele utiliza também a problematização do tema. Vamos continuar lendo. Entretanto, embora essa tecnologia de criptografia possa exprimir uma política monetária dos novos tempos e proporcionar grande autonomia para seus usuários, há uma série de problemas que podem impedir uma revolução dessa proporção. Entre esses problemas estão a resistência dos governos diante da perda de controle econômico em seus países e os riscos que apresentam para seus investidores. Então, você pode observar que logo na introdução ele apresenta também uma problematização do tema. Então, são tipos de argumentos, pessoal, que são bastante comuns em uma redação e em uma introdução. Eu trouxe aqui outro exemplo de um tema proposto, de uma redação, de uma introdução, que era assim: o Brasil e os imigrantes no mundo contemporâneo. E nessa introdução, o autor utiliza três argumentos fundamentais. O contexto histórico, ele traz um contexto histórico em relação ao tema, o contexto atual e também a problematização do tema. Vamos ler. O século XX foi marcado por crises humanitárias, guerras de grandes proporções e, consequentemente, pelo elevado número de imigrantes. Então você observa que o autor ele já traz uma problematização histórica, ele traz um contexto histórico. Então é fundamental que você, na sua redação, também utilize esse tipo de argumento em uma introdução. Os fatores que motivaram migrações no passado, como por exemplo as perseguições políticas e as crises econômicas, ainda estão presentes no mundo atual. Então ele já traz um argumento do contexto atual. E o que mantém o fluxo migratório constante. É evidente que os problemas dos povos que buscam refúgio em outros países aumentam cada vez mais. Então você pode observar que em relação ao tema, o autor já coloca uma problemática. Então é fundamental que vocês, logo na introdução, coloquem também uma problemática em relação ao tema. Próximo vídeo a gente vai continuar com mais sobre os tipos de argumentos em uma redação.